Olá, tá tudo bem com você? Eu desejo que esteja ótimo. O meu nome é Daniel Pereira e este é o canal Muito Mais com Daniel Pereira. Bom, hoje eu vou falar de um assunto que me perguntaram, né? Me perguntaram, e a livraria? Cadê a livraria, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre a livraria. Eu tinha eu era diretor, né? Eu era diretor de uma rádio e essa rádio ficava em um prédio, no 8º andar de um prédio. A torre ficava lá em cima, né? E lá de cima eu podia ver uma livraria, chamava-se Livraria Evangélica Renascer. Ficava lá embaixo, né? Ficava num corredor, no corredor que tinha algumas portas e alguns pontos, né? Uns pontos comerciais, bem simples, né? E eu desci até ali e fui verificar, tá? Se aquela pessoa não queria divulgar a livraria na rádio, já que a rádio tinha uma programação evangélica. E também a livraria era evangélica, iria dar muito resultado, né? Ia ser muito bom. Bom, mas eu divulguei, né? Mesmo a pessoa falando que não tinha condições de bancar, eu divulguei por algum tempo essa livraria na rádio, né? Assim, gratuitamente ou graciosamente, como se fala no meio televisivo, né? Aí, televisivo e radiofônico. Bom, mas uma certa vez, o proprietário dessa livraria falou para mim que estava muito cansado, citou que a esposa dele havia falecido, e ele estava sem forças para movimentar aquela livraria. Aí ele então falou para mim, você quer movimentar a livraria, você quer arrendar a livraria, você me dá uma porcentagem, né? Você me passa uma porcentagem. Eu pensei bem e falei com a minha esposa, né? Você topa livraria? Ela falou, sim, é uma boa, né? A gente, por muitos anos, divulgou a livraria, tanto no programa de rádio que a gente tinha, como também na rádio, onde você é diretor. Acho que daria muito certo, né? E daí, então, foi feito um levantamento na livraria de tudo que tinha naquela livraria, de tudo que ele ia deixar na livraria, que quando eu fosse entregar a livraria, eu deveria entregar da mesma forma. Eu comecei a trabalhar naquela livraria. Ele se ausentou da livraria, ele saiu da livraria. Ele até foi comigo em algumas editoras para fazer compras, né, para mostrar o caminho, vamos dizer assim, e isso foi muito bom. Aí ele foi comigo, tá? Mas daí, depois de um mês que eu estava naquela livraria, começaram a aparecer credores. Credores que a antiga pessoa estava devendo. E era uma quantidade muito grande de pessoas. Só que eu comecei a efetuar esses pagamentos. Então apareceu um vendedor de CD falando que havia um débito de tanto. Eu peguei, paguei esse débito, né? Depois veio uma outra pessoa que vendia outros materiais, né? Ele tinha até um caminhão. Ele viajava o Brasil levando aquela
levando uma espécie de uma livraria atacadista de cidade em cidade, né? E ele falou, olha, tem um débito de tanto, eu vou lá e banco, paguei o débito. E apareceram muitas pessoas que deviam, tá? Mas eu estava vendo que a coisa estava dando certo. E daí, então, eu fiz o quê? Eu peguei, banquei, fui bancando, pagando, né? Mas eu também fui melhorando a estrutura. Lá não havia display para colocar os CDs. Aí eu peguei, encomendei um display, tá, para colocar CD. Então na parte de cima ia CDs, na parte de baixo era um depósito para guardar mais estoques de CDs, ou de livros, ou de outra coisa qualquer. Eu comecei a descobrir novos fornecedores, fui até a cidade de Pedreira, conhecer Pedreira. Pedreira é uma cidade onde vende tudo em porcelana. Lá tem várias fábricas de porcelana, tá? Então comprava aqueles pratos com versículo bíblico, comprava lembrancinhas com versículo bíblico, comprava xícara e copo, tudo de porcelana eu comprava ali, comprava muito. Mas em quase todos os lugares que eu ia, também de Pedreiras, as pessoas falavam assim, você está assumindo a livraria evangélica Renascer, o proprietário ele tem uma dívida com a gente. E se você quiser continuar comprando aqui, você então paga essa dívida. Porque como foi um arrendamento, eu não me preocupei muito em abrir uma empresa, abrir uma firma. Eu também fiz uma espécie de um teste, né, para ver se dava certo. E estava dando certo, né, estava dando muito certo. Mas aquele display chegou e eu coloquei CD ali, foi muito bom, foi excelente. Mas um dia uma pessoa pegou e foi lá e me falou, olha, o proprietário aqui me deve tanto. E falou um valor muito alto, mas muito alto mesmo. Um valor que eu não tinha condições de pagar. E eu sempre falava para o proprietário, né, da livraria, olha, veio tal pessoa aqui para cobrar e eu paguei e não deve mais nada. E ele então achou até que interessante aquilo e tudo bem, né? E tudo bem. Aí aconteceu o quê? Um dia foi esse e fez uma cobrança muito alta, né? E falou, ó, eu te aguardo quando você sair, 6 horas da tarde, né? 6 horas eu te aguardo. Como o valor era muito alto, eu vi um jeito de eu sair ali até que meio escondido, né? Se eu tivesse segurança, eu iria sair escoltado, mas não, eu saí escondido e fui lá para a rádio, né? E fiquei lá. E de lá da rádio, eu fiquei vendo aquela pessoa lá embaixo, né? Só que daqui a pouco a pessoa foi embora. Aí eu peguei e fui embora também, né? Mas ele deixou lá o contato dele, né? Deixou lá o contato. E depois eu liguei para ele e falei, de quanto é essa dívida? E ele falou o valor era muito alto, gente. Não tinha condições de eu efetuar o pagamento, né? O valor era bem alto. Aí eu fiz o quê? Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou dividir o valor, né? E realmente eu dividi, então, esse valor e tudo foi pago. Mas começaram a acontecer cobranças de pessoas que não apareciam e me ligavam. Aí eu fiquei muito preocupado. Aí eu falei, puxa vida, eu já comprei tanta coisa para essa livraria
Eu já comprei para essa livraria o display, comprei balcão novo, comprei muitos livros, comprei muitos CDs, comprei tanta coisa de porcelana. Como que eu faço agora? Aí que me surgiu a ideia de eu fazer o seguinte, eu pegar e mudar, né? Eu abrir uma empresa para mim, porque eu não ia deixar aquilo para ele, né? Eu também não ia perder aquilo, eu não ia ter como vender aquilo, né? Então, a única maneira que eu assim encontrei foi esta, de abrir. Eu fui procurar um ponto comercial, né? Encontrei um ponto numa esquina, um ponto muito bom, um preço muito bom, e falei, bom, eu vou deixar tudo que eu encontrei, né? Sou muito honesto quanto a isso, eu vou deixar tudo que eu encontrei e vou levar o que eu tenho, né? Muitas camisetas que eu comprei. Existia uma empresa que me fornecia muitas camisetas com dizeres evangélicos. Nossa, era muita camiseta. Eu levei, tá? Era muita coisa. Eu fazia muitas promoções de Bíblia. Eu ia em São Paulo, na CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, e lá o gerente era muito gente boa. E ele falava assim, leve 100 Bíblias, eu faço para você a Bíblia R$4,50, né? E você vende lá R$5. Então eu pegava 100 Bíblias e a R$4,50 e colocava no rádio, promoção de Bíblia R$4,99, né? E vendia tudo, rápido, muito rápido. Ele não queria nem que eu pagasse ele quando eu pegasse o material. Ele queria que eu levasse, né? Que eu levasse a, a Bíblia sem pagar, e depois quando eu voltasse eu pagava. Ele assim eu fazia, né? Bom, aí eu levei tudo aquilo para lá e nem coloquei nome, né? Mas esse senhor, uma certa ocasião, por muito tempo, ele teve um problema sério com a Igreja Renascer em Cristo. A Igreja Renascer em Cristo processou ele por uso do nome Renascer. E ela continua na justiça, embora o nome Renascer ela é domínio público, né? Eu posso colocar nome de novela de Renascer, posso pôr loja Renascer, qualquer coisa Renascer, até funerária Renascer, eu já vi. Mas, gente, esse homem não gostou da minha atitude, embora fosse a única atitude que eu tivesse, né? Era a única atitude, não teria como outro meio para fazer. Então só tinha esse meio para fazer, né? Daí eu peguei, e ele pegou e levou lá pro pessoal lá da igreja que eu frequentava, que por sinal era a mesma que ele frequentava. E aquele pessoal ali, eu achei assim um absurdo, né? O que aquele pessoal começou a perguntar para mim, por que eu fiz isso, se eu tinha consciência do que eu tinha provocado, que eu fiz alguma coisa errada. Gente, eu não fiz nada, absolutamente nada de errado, né? Pelo contrário, eu tinha feito algo bom para mim e bom para ele. Deixei trabalhar lá, fui lá levar a chave para ele, ó, tá aqui a chave, eu tô saindo fora, né? Não havia contrato nenhum, né? A única coisa que tinha era a filha dele, que anotou ali o que eu estava ficando, eu entreguei do mesmo jeito, né? E continuei ali. Agora, o mais interessante é que durante aquela reunião
que estava tendo lá na igreja, uma reunião que aconteceu depois do culto, né? Então, depois do culto, algumas pessoas falaram assim, olha, tem uma comissão aqui que quer falar com você e sua esposa. Aí eu peguei e fui. Aí fizeram tanta pergunta que eu achei assim, parece que eu tinha roubado alguma coisa. Só que o mais interessante é que nunca ninguém me perguntou quanto que eu tinha perdido naquela transação. Se fosse nos dias de hoje, eu acredito que de material que eu perdi, de conta que eu paguei que não era minha, acho que chegaria a uns 150 mil reais que eu paguei. Eu paguei uns 150 mil reais nos dias de hoje de material que não foi eu que comprei, não foi eu que vendi, não foi eu que ganhei o dinheiro. Eu paguei de coisas que não foi eu, nem foi eu que escolhi, né? Então nunca ninguém chegou, Daniel, e daí? E nunca ninguém procurou saber, né, quanto que eu tinha perdido naquela transação. Eu perdi muito, realmente eu perdi muito, 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 muito. Então essa mesma comissão quis saber tudo o que aconteceu, julgou que eu tinha atrapalhado aquela pessoa, que eu tinha tirado daquela pessoa, e eu não fiz isso, tá? Mas nunca ninguém me procurou para falar quanto que você perdeu, quanto que você investiu, quanto que ele estava devendo e você pagou a conta dele. Bom, no mesmo horário que estava tendo aquela reunião, e eu sei que é exatamente naquele mesmo horário, porque em frente à livraria tinha um posto de gasolina, e eu perguntei para o dono do posto de gasolina, e ele me falou, isso aconteceu entre 9h30 da noite e 10h30 da noite. Então, exatamente nesse horário que aconteceu isso. E o que aconteceu? Bom, segunda-feira, quando a Ana foi lá para abrir a livraria, e ela chegou na livraria, aquela livraria tinha sido totalmente roubada. Não tinha um CD, uma Bíblia, uma caneta, uma camiseta, aquelas vasilhas que coloca cálice de ceia. Não tinha absolutamente mais nada. Nada, 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 nada. Só ficaram o display. Até a máquina de Xerox que nós tínhamos lá foi roubada. Eu fiquei assim impressionado com a precisão, né? Então a Ana chegou e falou para mim, ué, que você mudou a livraria, vai fechar a livraria, o que aconteceu? Ela inclusive abriu a porta, fechou a porta e ficou sentada me esperando, né? Ficou na porta me esperando. E ela então me falou isso. E o que aconteceu? Então veja só, a livraria foi totalmente limpa, 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 limpa. Eu não sabia o que fazer. Eu então peguei, consegui algumas coisas. Eu quero dizer o seguinte, que assim, eu não sei exatamente nem o que dizer, sabe? Porque já faz muito tempo esse senhor já veio a falecer, né? Isso já tem muito tempo e eu não sei como falar disso, né? O que eu tinha a relatar era isso, mas eu não sei como dar opinião nenhuma. Eu só sei que eu fiquei assim pasmo de saber como que o pessoal tratou de mim daquela forma, como que aquele pessoal não procurou saber da história,
da realidade, não procurou saber quanto que eu perdi nessa aí, não procurou saber como que eu tinha ficado depois desse roubo, né? Roubo esse que aconteceu exatamente no horário que estava tendo essa reunião lá, né? Então é algo assim que eu fiquei pensativo, tá? Eu fiquei pensativo. Até hoje, ninguém nunca me procurou. Interessante, né? Puxa, ninguém nunca me procurou. Eu sei que eu fiquei numa situação tão difícil, tão complicada, que para mim pagar o que eu devia, eu tive que vender a rádio, tá? Eu vendi a rádio. Eu não tinha o que fazer mais aqui na cidade. Eu fui embora de São José dos Campos, fui para a Bahia, fui para Salvador, tá? E é isso. Voltei agora, estou aqui, né? Já tem 3 anos que eu estou em São José de volta. Não pertenço mais àquele local. Aí vem uma parte tão interessante, né? Todo mundo me culpou, todo mundo chamou atenção sobre... Mas um carinha novo chegou lá nessa agremiação religiosa e roubou a igreja, tirou até o nome da igreja, pôs outro nome, mudou a igreja de lugar, e quem realmente congregava ali, ó, um abraço. E ele criou um novo local lá, né? Uma maneira nova de... Eu não sei nem do que é, gente. Realmente eu não sei. Aí, o que será que é aquilo? ONG? Sociedade, comércio? Religião? Não, religião não é. Evangélico muito menos. Então é isso que eu tinha a dizer. Até o próximo vídeo. Fique ligado aqui. Um abraço.